É um prazer imenso, né, estar aqui nessa noite com vocês pela primeira vez, conhecendo, visitando a casa de vocês. Adorei a acolhida, né, amiga, né, sincera, sorridente. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Então, é um capítulo muito interessante, né? Só quando essa frase de Jesus, meu reino não é deste mundo, a gente já fica pensando várias coisas. Então, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, a gente vai se deter mais, na noite de hoje, nesse trecho em que Pilatos pergunta a Jesus: És, pois, rei? E Jesus responde: Tu dizes, sou rei, mas, não nasci e não vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Então, a gente vai discutir mais esse trecho. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho e a Luz da Psicografia, Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, de vez em quando eu pego uma gagueira, aí tem que reduzir a velocidade. Então, Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles, ela aborda dois aspectos desse trecho do Evangelho: a realeza de Jesus e o reino. O que seria esse reino que Jesus estava falando e que realeza seria esta de Jesus comparada com a realeza que a gente conhece, que eles conheciam na época de Jesus, que hoje em dia já está praticamente extinta, né? A gente ainda tem muitas relações de poder que perduram, mas a realeza em si estava extinta, mas que naquele tempo de Jesus era bem marcante e a humanidade ainda vive muitos ranços dessa realeza terrena, comparado com a perspectiva da realeza de Jesus, né? Uma verdadeira realeza. Se a gente pensar especificamente na realeza, a gente pode, pegando os reis da terra, né, o que significava ser rei na terra. Ter a conquista do poder, né, se atribuía muitas vezes qualidades divinas a esse rei, como se o rei fosse uma divindade. Então, muitas sociedades consideraram os reis deuses, então não podia ser questionado. Toda lei que ele dissesse, tudo que ele dissesse, tanto não podia ser questionado, mesmo que fosse arbitrário e irracional, era feito. E eu me lembrei, quando eu estava estudando isso, de um livrinho infantil, eu não sei se vocês conhecem, que é A Roupa do Rei. Que o rei quer fazer uma roupa muito magnífica, e aí o rei quer contratar, todo costureiro que ele contrata não é o bastante. E aí ele contrata um espertinho, acho que era brasileiro esse daí. Infelizmente ainda a gente traz essa esperteza. E aí ele fica dias e dias se fazendo que tá costurando, né? E o rei sai pelado, né? Sem roupa alguma. E aí as pessoas começam a rir, mas aí tem sempre aqueles: oh, que coisa bonita, né? Mesmo sendo absurdo. Oh, que coisa maravilhosa a roupa do rei, e o rei se sentindo. Então, muitas vezes, aquelas roupas que os reis, aquelas vestimentas que os reis utilizavam lá no passado, eram absurdas, né? Aqueles excessos de coisas, se a gente pensasse hoje em ver alguém na rua, né, sem ser dia de alguma festa fantasia,
com a roupa de um rei, a gente ia sorrir, achar totalmente absurdo, né? Aí, Joana aprofunda esse pensamento, dizendo como a condição do espírito, ainda apegada a tanta fantasia, né, a tanto atraso, tentou inventar uma divindade externa, uma roupa absurda para algo que faltava no interior, né? Vivendo essa fantasia aqui na Terra, como se aqui ele fosse diferente, aqui ele vivesse uma condição de diferença dos outros. Então, essa superioridade, né, essas indumentárias exóticas, o que não impediu nenhum desses reis. A gente conhece histórias de vários reis que tinham problemas de saúde congênitos e graves, e problemas intestinais graves, que chamavam os médicos e não resolviam, né? Napoleão, em toda a sua grandeza, era cheio de problemas. Muitos dos Césares eram cheios de problemas de saúde. Então, essa fragilidade orgânica depunha e chamava a atenção para uma realidade que eles não tinham essa condição nem orgânica de serem realmente deuses, né? Era apenas uma fantasia, uma ilusão. A presença do sofrimento, né, da solidão, da amargura, da velhice, das doenças e da morte. E a gente vê que, na verdade, muitos deles viviam totalmente atormentados, porque as gerações se sucediam de forma muito rápida e sempre existia alguém que era o próximo herdeiro, né? Então aquele trono nunca estava seguro. Então foram muitos que foram assassinados para que os seus herdeiros assumissem esse trono. Eram despidos, né, desse poder, de todas. E o mais importante que a gente nota é que essa realeza era motivada muito por torpezas tanto morais como emocionais. Vivia naquele palácio com aquelas roupas exóticas, mas tanto as atitudes eram arbitrárias como emocionalmente frágeis e perturbados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, ao final, tem uma mensagem muito interessante de uma rainha de França, e que ela relata quando ela chegou no mundo espiritual, que ela achava que quando ela chegasse no mundo espiritual, ela ia ter algum privilégio. Ela não era rainha, não sentia o sangue azul, né? No tempo dela, ela imaginava que tinha um sangue azul. Ela imaginava que da mesma forma, quando desencarnasse, chegasse lá, ia ter os servos. E tamanha foi a surpresa dela, quando chegou lá no mundo espiritual, e ela mesma relata no Evangelho, que ela via pessoas que ela achava que era de baixa, né? Nunca pensou que essa pessoa estaria numa condição. Pessoas totalmente iluminadas. E ela se surpreendeu. E ela não era uma rainha, pelo que ela descreve, não era uma rainha de tudo das piores, né? Tão má. Porque ela ainda teve essa percepção nos primeiros momentos, né? Então a gente vê que ele não era um espírito, mas ela vivia plenamente naquela ilusão da materialidade. E se a gente transplantar para o nosso dia a dia, para nós mesmos, a gente reencarnado aqui na Terra, muitas vezes a gente está tão envolvido no dia a dia, no ganha-pão, no frenético, que a gente esquece do lado espiritual e fica só focado na materialidade, pensando no dia de amanhã apenas nas necessidades materiais e com a ilusão de que vai ser sempre assim, né? Que era a ilusão dela, que ia ser sempre assim, que aquele carro que ela possuía, ela ia sempre possuir, então daquela ia ser sempre rainha. Não é à toa que muitos de nós, quando se aposenta, quando tira sim desse lado da vida profissional, adoecem, tem vários problemas, né? Tem que reestruturar toda uma vida, tem depressão, sofre bastante porque estavam focados apenas nesse lado material, desse papel que a gente vive momentaneamente aqui na Terra.
das profissões, essa face, né, profissional, esse lado da nossa personalidade. Se a gente pensar agora, não mais nessa realeza terrena, mas pensar na questão do reino. O que seria um reino? De um reino de riquezas transitórias, né, de acumular, de inúmeras quinquilharias. Eu adoro esse nome, quinquilharias, porque tem uma mensagem especial do livro Vida Feliz, que também é de Joana, né, de Joana de Ângeles, Espírito, psicografia de Divaldo, que tem uma mensagem que fala nas quinquilharias. E essa mensagem é danada comigo, porque eu adoro sapato. Valeu, mulher que mandou. Eu tenho problemas com sapato. E aí teve um dia que eu passei por um sapato e aí fiquei enlouquecida, né? Eu ainda morava lá em Teresina, vi esse sapato e fiquei enlouquecida. E nesse dia eu não consegui me concentrar mais em nada, né? Eu só pensava nesse danado desse sapato. E meu dia passou, né? Lá para as tantas as coisas não deram muito certo, na universidade, em casa, mais ou menos, né? Lá para tantas, não, quando eu estou aperreada, eu recorro a esse livro, Vida Feliz. É bom sempre a gente ter aquele livro de quando a gente está precisando de uma mensagem para chamar, aquela puxão de orelha, né? E aí eu abri o livro, qual foi a mensagem que caiu? Justamente, não acumuleis quinquilharias. Aí, tá bom, Joana, tá. Mas pior que eu comprei o sapato. Não posso pedir pra vocês, né? Mas às vezes a gente tá tão, né, nessa busca enlouquecida que acumula coisas que a gente não precisa. Né? E esses reis do passado e pessoas hoje em dia são exemplos mais fortes, né, de pessoas que nem conheciam os cômodos do lugar onde moravam. Então acumulavam espaços, ocupavam que não totalmente desnecessários, totalmente supérfluos. E na verdade, né, se a gente pegar o lado da verdade, nada de material é nosso. Tudo é transitório, né? Essa vida a gente posso desencarnar hoje ou amanhã, e aí, o que é que eu vou levar? Eu vou levar a vestimenta, eu vou levar o carro do ano, eu vou levar... Não vou levar nada disso, né? Eu vou levar os afetos, as amizades, o que eu aprendi, o que eu já consegui fazer de caridade, o que eu já consegui superar das minhas antigas vaidades, dos meus antigos orgulhos. Isso sim eu irei levar. E tem uma história, que é a história do rei Midas. E eu contei essa história na evangelização, e desde que eu contei eu digo, não, combina com esse capítulo 2. Que o rei Midas, ele era muito, muito focado em acumular, né? Ele já tinha uma grande fortuna em ouro, em joias, mas ele estava sempre querendo acumular mais. E o seu orientador, conselheiro. O seu conselheiro, é bom ter uma memória e trazer já ela. O seu conselheiro, sempre ele dizia, não, você tem demais, né? Divida veja quanta pobreza tem no seu reino, divida com os mais pobres. E ele sempre, eu tenho que acumular mais, não é suficiente. E teve um dia que ele teve uma ótima ideia para ele. E se eu tivesse o toque do ouro, né? Tudo que eu tocasse virasse ouro. Eu seria um rei mais rico do mundo, né? Eu seria muito, muito rico. Ninguém ia superar a minha grandeza. E pediu para ter esse toque do ouro. Ele adormeceu e quando o rei Midas acordou de manhã, que foi vestir as suas vestes reais, se transformaram em ouro. Tudo que ele começou a tocar se transformava em ouro.
E ele saiu entusiasmado, né, no primeiro momento, tocando em tudo que via no seu palácio, para o palácio ficar todo em ouro. Só que chegou a hora do café da manhã e começou o primeiro problema, né? Tudo que ele tocava virava ouro. Como é que ele ia se alimentar? Né? Ele não tinha pensado nem nele mesmo, nesse toque do ouro. E aí chegou o seu cãozinho, Ajax, pulou no seu colo, virou ouro. Mas ainda pior, chegou o seu gatinho preferido, passou por ele, virou de ouro. E sua filha, sem entender aquela situação, ficou desesperada e foi em socorro do pai, que nesse momento já estava, né, transtornado, e tocou no pai. E aí a menina virou ouro. Ele ficou profundamente desesperado e transtornado. Imaginemos como ele ficou. Que aquilo que era mais precioso para ele tinha virado ouro, que era sua filha. E ele não sabia o que fazer, né? E pediu, até que ele conseguiu que o seu desejo não mais, né, fosse satisfeito e tudo voltou ao normal. E conta a história que daí em diante o rei Midas passou a dividir com os outros, né, a compartilhar, foi um pai mais atencioso, mais dedicado. Assim a gente pode transferir essa historinha para a vida de cada um de nós, né? O que a gente anda priorizando, se não é o toque do ouro. E os pais, né, aqueles que têm filhos, né, se não estão mais preocupados, porque eu vejo às vezes os pais estão preocupados em dar tudo de material para a criança e elas estão carentes, estão fragilizadas, né, estão emocionalmente pobres porque falta o principal, que é o amor, que é a atenção. Não que vai deixar de trabalhar, não, mas que naquele momento que está com a criança tem essa qualidade, né, de dar atenção, de poder falar, de poder conversar, de priorizar ela em algum momento. E isso a gente pode pensar na nossa família, né, e em nós mesmos. Porque vejamos que o rei, tudo que ele tocava, também virava ouro de alimento, né? O que a gente se alimenta, como é que a gente se cuida, o que a gente faz para o nosso bem. Retornando, lembrando sempre, né, de cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, de fazer a caridade, que fica nessa mensagem lá do rei Midas. Voltando para o nosso trecho, aquele lá que eu destaquei, de Pilatos, da conversa de Pilatos com Jesus, vamos pensar um pouco na figura de Pilatos. A figura de Pilatos representava justamente o reinado terreno. E Pilatos tinha muito medo que Jesus fosse tomar dele aquele reinado. Né? O medo de Pilatos era que Jesus tomasse o poder dele, aquele poder transitório. Mas só que a gente nota no próprio diálogo que quando Jesus responde a Pilatos, né, ele já pergunta assim, és pois rei? Né, sondando para ver se Jesus era rei. E a gente vê que essa figura de Pilatos, ele nota que não era bem assim. Né? Jesus diz em seguida que o reino dele não era deste mundo. E aí, comparando a Jesus e Pilatos naquele momento, a gente vê Jesus como um ser integrado, um ser que estava indo para a crucificação, né, mas que mesmo assim, naquele diálogo, mostra uma verdadeira realeza, né, uma verdadeira grandeza moral, que contrasta com a figura de Pilatos, que se preocupa só com a realeza terrestre. Então, Jesus é o maior exemplo que a gente tem aqui na Terra, está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E veio de Jesus. Então a gente vê que Jesus é esse homem integral, esse homem livre de incongruências, né? Em que o falar e o agir são congruentes. O que ele falava, ele fazia, né? Então o seu exemplo, as suas atitudes
tudo reflete o seu ensino. Porque às vezes a gente cambaleia ainda, né? A gente tenta falar e tenta agir de acordo com aquela nossa fala, mas a gente ainda está vivenciando, tentando, passo a passo, caminhando. Então Pilatos, ele surpreende-se com essa realeza de Jesus, com essa força de Jesus, né? Mesmo ele estando amarrado, Jesus, né, ele indo para a crucificação, ele era livre. Então, totalmente diferente. Mesmo estando coroado de espinhos, a nobreza permanecia, a verdadeira nobreza. Então, essa indiferença ao suplício, né? E totalmente destituído dessas, como Jonas chama, de questiúnculas miseráveis da sombra. Eu tinha que anotar, porque eu não ia lembrar. Questiúnculas miseráveis da sombra. Então, que Jesus é totalmente desapegado dessas questiúnculas miseráveis da sombra. Então, essas pequenas coisinhas que a gente ainda se apega, está totalmente distante da verdadeira realeza de Jesus. Então, se a gente vê a preocupação de Jesus com o reino, como ele diz, o meu reino não é deste mundo, mas ele veio dar o testemunho da verdade. Então, da verdadeira verdade, né? Fica até... Então, ele veio testemunhar a verdade. Que verdade era essa? Passar por todos os pormenores da vida, né? Da vida material, de forma plena, congruente consigo mesmo, desencarnar e falar dessa vida futura, desse reino que não é deste mundo. Então, entrando nesse aspecto do reino, né, que não é deste mundo, que Jesus diz que é o reino da verdade, essa verdade que ilumina a ignorância, que liberta dos atavismos que ainda temos, das nossas dificuldades, conscientes e inconscientes. Então, era este o reino que Jesus estava falando. Então, a gente mergulhando nesse reino de Jesus, que não é o reino da material em si, né? A gente vê esse Jesus, ele abre a cortina para nos dizer que a vida continua, que existe uma vida futura, né? Que o reino dele não era deste mundo e, portanto, existia algo além. Porque se a gente pensar que se não tivesse uma vida futura, qual seria o sentido de nos melhorarmos a cada dia? Qual seria o sentido de tentarmos sermos pessoas melhores, né? Qual seria o sentido desse esforço hercúleo que a gente faz para deixar de lado o primarismo que ainda temos e tentar essa transformação moral, né? Tentar essa transformação moral a cada dia. Claro que ao tempo de Jesus, como a concepção que as pessoas tinham, tanto do fazer o bem, por exemplo, se eles cumprissem todos os 10 mandamentos, as leis de Moisés, eles esperavam que a recompensa fosse material, que a colheita fosse boa, que não tivesse grandes catástrofes naturais, que tudo ocorresse bem, porque eles estavam cumprindo lá os 10 mandamentos. Ainda estavam muito voltados para a materialidade. Enquanto Jesus vem falar desse reino que não era desse mundo, mas eles ainda não conseguiam compreender. O que a gente vê, né, um salto muito grande, e até assim, a gente conversando com outras pessoas que são cristãs, elas sempre dizem, não, existe algo depois da morte, né? Quem é cristão acredita que existe algo depois da morte. Mas a gente pergunta, mas como é depois da morte? Aí essa pessoa diz, eu não sei, é um mistério. Ou então, tem alguma explicação, explica que tem um céu eterno, um inferno eterno. Ou dá alguma explicação do que seria para ele uma vida futura. Mas a gente dá um salto, né? Recebe um presente muito grande da espiritualidade,
quando os próprios espíritos vêm nos dizer como é a vida futura, com o espiritismo, com a codificação. Então, os próprios que já desencarnaram vêm nos dizer como é lá, como são as colônias do mundo espiritual, o que é que eles fazem, o que é que eles estudam, como é que eles trabalham. Porque a gente podia pensar, não, lá no mundo espiritual eu vou ficar, se eu for bom, eu vou ficar lá numa tranquilidade. Segundo meu pai, é uma rede com água de coco, ele tem toda uma hipótese lá. Ele tem toda uma hipótese lá do céu, como seria, né? E que ele ia ficar sem fazer nada. E olha que ele é extremamente trabalhador, eu não imagino ele sem fazer nada, mas ele tem essa hipótese, né? E quando eu digo para ele, não, mas lá no mundo espiritual, olha, a gente trabalha, a gente estuda. Não, então eu não quero ir não, esse teu mundo espiritual tá muito ruim. Ele sempre solta alguma gracinha nesse sentido. Então, os espíritos vêm nos dizer, né, que não mais, vêm nos aclarar muito mais, completando aquilo que Jesus começou a nos dizer, que essa vida ela continua, né, que lá existem as colônias, que os espíritos trabalham, né, então dão toda uma orientação a respeito de como é no mundo espiritual. E quem aqui leu o livro Nosso Lar? Quem leu o livro Nosso Lar? Eu pergunto logo quem leu, porque todo mundo agora está viciado em só assistir o filme. Leiam o livro, também é mais completo e tem umas partes diferentes até. Eu não dizia contraditórias, mas o roteirista ele sempre incrementa alguma coisa, né? Botou Emmanuel lá em Nosso Lar, então, que não está explícito lá no livro. E quem assistiu o filme? Não levantem a mão, minha gente, como é que eu vou saber? Sim. Vocês assistiram? Assistiu também? Então todo mundo assistiu o filme. E a gente fica assim maravilhado, né? Olha, como é interessante. E tiveram algumas críticas muito engraçadas ao filme, dizendo assim, mas aquelas tecnologias a gente já tem hoje. Sim, mas não tinha lá no tempo que o livro foi psicografado. Né? Não tinha nada daquilo no tempo que foi psicografado. Nada daquilo existia no tempo que aquele livro foi psicografado. Se a gente for olhar, não tinha nem televisão, né? Não tinha televisão. Então, no filme, olha minha gente, eu tô viciada. No livro tem lá todos esses detalhes. Então, Jesus, ele veio instaurar esse reino de amor na terra. A própria Joana diz que Jesus cindiu o lado escuro da humanidade, né? Que ele separou, cindiu, cortou mesmo esse lado escuro com a sua mensagem. E o Espiritismo vem completar muito desses aspectos. No livro O Céu e o Inferno, que é um livro da codificação que ele é pouco lido e pouco divulgado, mas é muito interessante, tem vários casos, vários fatos dos espíritos que vêm dizer, né, da sua condição no mundo espiritual, da sua realidade lá. E Kardec sempre chama a atenção como é diferente a sua condição feliz ou infeliz do outro lado, como dependeu das suas atitudes no momento da sua vida e como é diferente. Cada um segundo as suas obras, né? Cada um segundo a sua condição mental, espiritual e as suas obras, o que ele conseguiu realizar aqui na Terra de transformação. Então, a gente vê esse mundo espiritual como a nossa verdadeira morada. Então, se é a nossa verdadeira morada, essa morada aqui é que é a transitória, é a que passa rapidamente.
a gente pensar na vida, passa muito rápido, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tudo vai se sucedendo muito rapidamente. 100 anos de vida é muito curto, né? Muito curto. Rapidamente a vida passa. Então essa vida que nós estamos agora, de aprendizagem, de expiação, é a nossa vida transitória. E isso faz toda a diferença. Isso muda o nosso ponto de vista. Porque se a gente tem essa consciência, a gente vai ter primeiro uma fé inabalável no futuro. Que mesmo diante das maiores dificuldades que a gente tem na vida presente, a gente sabe que pode superar, sabe que aqueles desafios são momentâneos, que passam, quer dizer, são efêmeros, passageiros, é só um piscar de olhos, por maior que seja a dificuldade, a gente tem essa certeza de que vai passar, que nós vamos conseguir superar. Que a vida terrestre é uma breve passagem, né, eu já disse, que muda-se a visão da morte, então a morte passa a não ser mais um fim eterno, ou um virar pó, ou um desconhecido. A gente sabe que tem algo depois nos esperando e lê na obra espírita o que é que está nos esperando. A gente tem consciência, a gente sabe o valor da prece para a nossa transformação, para a nossa elevação, a gente sabe o valor da caridade, a gente sabe que devemos cultivar essas e essas virtudes, e lá no Evangelho ele vai descrevendo cada uma delas, como é que a gente vai cultivar cada uma dessas qualidades, dessas virtudes. Então se apagam as incertezas diante da morte. Deixa eu fazer um parênteses. A gente teve uma palestra aqui, que o palestrante disse assim, quem mais tem medo da morte é o espírita, porque sabe o que é do outro lado. Não, sabe o que espera do outro lado, porque muitas das coisas que a gente não dá conta, né? A gente cresce muito pouquinho assim. Então a gente tem todo esse conhecimento, mas mesmo assim, sabendo que é transitório, etc., eu ia dizer, não é fácil, não. Uma vez uma senhora me disse assim, não, é muito difícil, que é diferente de não é fácil. Então, que ele colocou assim, que é o que tem mais medo da morte, porque sabe que está esperando do outro lado, principalmente quem vacilou. Mas às vezes esse pouquinho que a gente deu foi o salto. Foi aquilo que a gente já estava precisando. Não, eu vim porque a espiritualidade não. Cada um segundo, né, o que pode. Não, como é? A cruz. Você pode suportar. Então a espiritualidade sabe que a gente não vai. Eu não vou ser Chico Xavier, a gente não vai ser Madre Teresa de Calcutá. Então são espíritos, né, que já tem todo um labor. Mas também a gente não vai ficar assim, então se eu tenho várias vidas, eu vou ficar aqui. Não. O nosso futuro a gente constrói no presente, no dia a dia. Então se eu quero ser melhor amanhã, eu tenho que ser melhor hoje. Se eu quero me transformar amanhã, eu tenho que começar hoje. Agora, né? Nesse momento. E o bem para nós ainda não é automático. Eu gosto sempre de repetir isso nas palestras. O bem não é automático. A gente ainda precisa fazer um esforço para o bem. A gente precisa se esforçar. Se a gente vai fazer uma tarefa, por exemplo, aqui no Centro Espírita, vocês resolvem fazer uma campanha para angariar alguns alimentos para levar em algum lugar que vocês sabem, um amigo que está precisando, ou alguém que perdeu o emprego, vocês sabem, então vocês conversam aqui no grupo. Não, gente, vamos fazer. Então, a gente vai esquecer no primeiro dia, não, eita, esqueci, eu fiquei de trazer o óleo, não sei o que, vou esquecer aí. Não, vou anotar na minha agenda, boto mensagem lá no celular. Quer dizer, eu preciso desse esforço, eu vou marcar um dia, eu vou marcar um local, eu vou me esforçar, eu vou acordar cedo. E para mim ainda vai ser difícil acordar cedo, mas eu vou persistir, vou lá e vou cumprir minha tarefa. Então são os passos, mas já lembrar o óleo, né? Lembrar de trazer. Então, aos pouquinhos. Então, essas diferenças atuais que a gente tem, às vezes a gente vê alguém fazendo algo que é difícil para a gente ainda fazer, mas faz muito fácil. Essas diferenças atuais que a gente vê são justamente porque já são conquistas daquele outro.
aquilo para ele já é uma conquista. Então eu tenho outras capacidades que ele ainda precisa trabalhar. E assim sucessivamente. Então muda-se muito do que é importante quando a gente faz esse balanço do que é do material e espiritual. Sei que eu tenho que priorizar também um lado espiritual. Então eu consigo equilibrar isso de uma forma, né, mais... E é interessante que a gente tinha alguns amigos lá em Teresina, não era aqui é todo mundo diferente, lá em Teresina. Que era bem engraçado. Eles só iam pro centro espírita quando estavam mal, minha gente, mal. Aí via a gente assim no supermercado, em qualquer lugar, dizia, olha, essa semana eu vou lá, porque tá tudo errado. Tá tudo dando errado na minha vida, eu vou lá no centro. E a gente sempre, vá amigo, vá lá, a gente tá com saudade de você. E aí a pessoa ia. Aí daí a pouco eu dizia, e aí, como é que tá vindo? Não, agora tá beleza, tá ótimo, tá dando tudo certo. Aí de repente a pessoa sumia. Aí a pessoa encontrava de novo. Lá longe. Tava lá. Ei, Cassandra, não sei o que, vem cá e tal. Olha, eu tenho que ir lá essa semana de novo. Claro, se a gente foge de toda essa nossa rotina, de fazer o bem, de estar em prece, tudo começa a desandar. Desanda no nosso lar, porque a gente não pode de forma alguma prescindir ou deixar de lado a companhia dos benfeitores espirituais, achar que a gente dá conta das coisas sozinhos. Não, a gente tem que estar sempre lá com eles, chamando eles, sempre lá, porque a gente não dá conta sozinho. Então todo esse processo, né, faz parte. Eu espero que ninguém de vocês tenha se identificado com a história. Não nesse ponto, mas normalmente que a gente observa, a primeira vez que alguém chega no centro espírita, normalmente é quando a coisa está preta. Aí ele já tentou uma série de coisas e como último recurso, às vezes, né? Vou tentar o centro espírita. Mas se renovar, né? Não. Aquele chamado, ou chegou pela dor, né? Ou pelo amor, ou pela dor. Então, exatamente. A gente escolhe, né? Vamos lá. Mas não importa, quando chegar, né, é igual a parábola dos trabalhadores da última hora. Quando chegar ao fim da jornada, todos cumpriram com a jornada de trabalho, né? Vão receber por igual. Aí tem também uma história que se repete para a gente ver essa grandeza dessa sabedoria divina, né? Essa questão que Jesus estava nos falando sim, eu já ia esquecendo. Que a partir dessa concepção de vida futura, a gente ainda transcende mais a palavra de Jesus, quando ele dizia que meu reino não é deste mundo. Que ele não estava dizendo nem que o reino era puramente o espiritual, nem puramente material. Ele estava dizendo que era independente de tudo isso. Quer dizer, o reino de Jesus é esse estado de consciência, de amor ao próximo, de transformação. Porque a gente quer também que a Terra se transforme num mundo de regeneração, num mundo melhor, que é essa instauração do reino de Jesus aqui na Terra, né? Então, transcende tudo isso. Então, esse reino que Jesus falava não era só, era a realidade espiritual em si, né? Não um panorama material, mas a realidade espiritual em si. E para encerrar a minha fala, tem um caso que se repete em várias histórias espíritas, vários relatos, que é a herança de um injustiçado. Que a sabedoria divina é tão grande que às vezes, no passado, ocorreu um problema de herança, falando desse lado material, né, desse reino, no reino, por exemplo. Um rei que tinha lá o seu reinado. E esse rei fez de tudo para ficar com ele e aí matou aqueles herdeiros mais próximos. E aí, justamente, aquele que era seu inimigo retorna como seu neto para herdar tudo
que tinha ficado para trás. Aí está a grande sabedoria divina, né? De juntar esses desafetos, né? De transformar esse reino terrestre num reino moral, num reino espiritual. E realmente, encerrando, eu trouxe uma mensagem final sobre a esperança. Essa esperança que a gente tem em tentar construir esse amanhã melhor a partir do presente, a partir do que a gente possa mudar em nós mesmos, ao nosso redor, em tudo que a gente possa se transformar para melhor. E o título da mensagem é Esperança. Jesus, ó divino missionário. Jesus, o divino missionário, veio à Terra trazendo a esperança de tempos melhores para toda a humanidade. Mas se ele não se tornasse o exemplo vivo dessa esperança, todos padeceríamos, ainda, da cegueira que produz o desconhecimento. Símbolos retinem, trazendo a esperança de um novo tempo. Mas se não nos movimentarmos por nossa vez, difícil será alcançá-la. Os genitores se envolvem na esperança de que a prole se dignifique na vitória, em todos os setores. Mas se não se dispõe a movimentação instrutiva e exemplificativa, tal espera é inócua. O discípulo inicia suas tarefas de aprendizado na esperança de assambarcá-lo, mas se refastela na inércia, na indolência, no culto ao ócio, a desesperança no final será seu laurel. O Cristo aspira à evolução do seu espírito, na esperança de felicidade perene. Todavia, se não se ativer ao aprendizado e à prática dos ensinos de Jesus, inscritos no Evangelho, resultará que a decepção sobre si mesmo será o seu troféu. O médium busca um interrelacionamento com os desencarnados na esperança de soluções amoráveis em Jesus. Contudo, se não se amplificar, embasado no Pentateuco codificado, em lugar das potestades maiores, receberá as sutis vibrações da desesperança que prodigaliza o desequilíbrio. Como vês, meu irmão amado, urge-te de esperança e mais esperança, movimentando-se na academia do amor-razão, a fim de que ela se faça para ti realidade, na sua comunhão com a fé, casando-as com a caridade. É que só seremos esperançadamente felizes quando nos dispusermos à labuta pela felicidade alheia, que representa sempre as belezas da paz. Maria Angélica.